Esse aqui é o nosso podcast, sem categoria. Seja bem-vindo ao Sem Categoria. Depois a gente falar sobre a emoção, sobre a razão, a gente percebeu que não tem como falar de uma sem a outra. E o próximo tópico é justamente isso. Elas são opostos ou elas são complementos? E aí eu vou citar aqui mais uma vez o livro Inteligência Emocional, porque no primeiro capítulo ele já dá dois exemplos de uma ação extremamente emoção e a outra ação extremamente razão. A primeira é de um casal que tem uma filha e que essa filha ela tem paralisia cerebral e acontece um acidente, um barco bate na ponte do trilho do trem e esse trem ele cai na água. E aí esses pais, eles fazem um esforço sobre-humano de pegar essa menina e entregar para o resgate, só que eles morrem. E essa é uma ação de extrema emoção, porque antes de pensar neles próprios, eles pensaram na vida da filha. E o outro exemplo que ele dá é de um casal que saiu para jantar e tinha certeza que a filha estava na casa dos amigos, mas na realidade ela resolveu fazer uma brincadeira com o pai, se escondeu dentro do guarda-roupa, e quando o pai chegasse, ele ia dar um susto nele. Só que ele ouviu uma movimentação e na cabeça dele ele tinha certeza de que a filha não estava em casa, ele já pegou a pistola e foi procurar o que estava, essa movimentação estranha na casa dele. E antes de reconhecer a voz da filha, ele dá um tiro e ela morre. Essa é uma ação extremamente racional. E no decorrer desse capítulo, ele vai falando que, na realidade, o que levou o homem a evoluir não foram ações racionais, foram ações emotivas. Foi a emoção que conduziu a evolução do homem. E que durante os últimos 10 mil anos, a razão ela foi imposta ao homem para que ele se moldasse a ela, mas que o que faz a diferença na evolução, e isso são cientistas, são biólogos que falam, é a ação da emoção, que olha e fala, pensa na preservação da espécie, e não na autopreservação. Então, a relação que dá para tirar dessa análise que ele faz é que, biologicamente, ele não está fazendo uma análise antropológica, ele está fazendo uma análise biológica. A emoção, ela leva ao autossacrifício e à perpetuação da espécie, o sucesso reprodutivo. E a razão, ela leva à autopreservação e à extinção daquela espécie, porque se eu penso em me proteger, eu não vou proteger o outro, nunca. E aí eu vou me escondendo e vou morrendo, morre. Aquele que não consegue expressar a emoção e ajudar o outro, ele não vai evoluir nesse sentido, no sentido da linha evolutiva da humanidade, e não do pessoal, né, da questão psicológica, mas que são registros que Charles Darwin mesmo falava da expressão da emoção na evolução. E aí a minha pergunta a razão e a emoção, elas se complementam? É possível ter um equilíbrio nisso aí? Como é que a gente chega nisso? Gustavo? Olha, isso para mim é um grande caminho, é o caminho que eu tenho buscado, né? Eu busco muito ter esse equilíbrio. Respondendo a pergunta, sim, né? É possível ter um equilíbrio, né? Eu vou trazer para um contexto mais uma vez pessoal. Eu tenho dois primos que são quase irmãos, né? Mesmo porque não fomos criados juntos, enfim. E eles trazem, estudando um pouco pelo tema e também rezando, eu ia vendo que eles trazem justamente isso. Um é mais emoção, né? E por ser mais emoção, acaba tendo aquelas sentimentos que o movem, né? E levam ele muitas vezes a caminhos que não são corretos, caminhos que o levam ele a ter feridas, né? A ter realmente uma reação
que se você é um pouco mais racional, você nunca teria, né? E leva também, no meu caso, né, a estar sempre mais próximo para poder orientar, para poder trazer. E o outro, ele é mais racional. E por ser mais racional, ele traz um outro ponto. Ele é muito questionador, né? E eu acabei ficando nesse meio termo, né? Muito pela graça aí, eu vejo que é a graça da comunidade mesmo, né? Esse contato com Deus, como já ia dizendo, que ia me purificando este meu conhecimento para não cair no intelectualismo, né? Onde eu vou ter o conhecimento pelo conhecimento e nada mais basta, né? E realmente, como a Angélica falando na sua fala inicial, a gente que estuda exatas sofre um pouco com isso, né? Principalmente se você entra numa faculdade, como era o meu caso. A minha universidade não é uma universidade católica, né? Então é mais uma universidade mais laica, então realmente traz um pouco esses contrapontos, né? Onde você é questionado, a sua fé é questionada como se fosse uma matéria científica, né? E a fé acaba, como o Tadeu ia dizendo, é uma coisa mais emocional, né? Mais sentimental, assim. E nesse ponto, eu ia realmente reconhecendo em mim, nesse caminho que vou buscando esse equilíbrio. Eu tenho uma postura e uma personalidade mais racional, mas isso não quer dizer que eu tenha que, sei lá, não olhar para o outro. Não, eu tenho que focar em mim. Isso daí não tem nada a ver com ser racional, não. Isso aí é egoísmo, é individualismo, é outros princípios, né? E olhando basicamente nos meus primos, nessa situação, eu ia realmente vendo como que a gente se complementa. Por isso que a gente realmente se dá muito bem, né? Igual meu primo agora, esse, que é mais racional, ele está estudando filosofia. E eu tô ajudando ele na casa dele, né? Construir a casa dele. A gente tem umas discussões, assim, filosóficas que beira a loucura. Se o pessoal, alguém tá de fora, e a gente dá risada com isso, se alguém tá de fora e olha, dois doidos, imagina, dois pedreiros conversando de filosofia. Pô, os caras são doidos, né? E, e entram discussões que beira também o questionamento da fé, mas aí entra a autoridade e entra também o equilíbrio que eu tenho, né? Porque às vezes eu tenho uma opinião, que é essa opinião desse sentimento de dar, que talvez uma pessoa mais emocional dá uma resposta mais, mais rápida, né? Mas eu não sou chamado a dar só a minha resposta hoje, como, né, esse que é chamada consagração. Eu sou também a dar a resposta da igreja, a dar o testemunho também da igreja, que é a minha resposta, que tem que ser a minha primeira resposta, né? Então, esse é um processo de questionamento, até mesmo dos acompanhamentos que eu faço, seja a pessoa mais emocional, que a pessoa mais emocional, às vezes, ela busca uma coisa mais assim palpável, né? Então os questionamentos dela não são questionamento pelos questionamentos, mas é um questionamento que necessita uma coisa mais sensível, que para mim às vezes é difícil você conseguir dar. E se eu for dar só de mim, eu não vou conseguir chegar nunca, né? E uma pessoa que questiona, como é o caso do meu primo, me dá também um olhar mais lógico. Não, eu vou responder isso, mas eu não sou chamada a dar essa resposta. Às vezes eu não dou a resposta, que na minha boca, assim, eu sei por A mais B que aquilo não é. Mas eu não dou a resposta, por quê? Porque eu não sou chamado a dar essa resposta, né? Mesmo sendo alguém que eu amo muito, né? Mesmo sendo alguém que eu quero muito que tenha essa experiência, mas a experiência com Deus é pessoal. Então eu não sou chamado a dar a resposta que ele está buscando. Eu sei que ele está buscando, eu sei o que ele está questionando. Mas se ele não fez esse encontro, e vai ser engraçado, porque ele vai escutar isso, ele que edita os vídeos, então vai ser... se eu não dou essa resposta, porque muitas vezes é como lá no código, no Nárnia, né? Onde a Lucy vai lá falar com o leão e o leão fica em silêncio, né? Mesmo sabendo a resposta, ele fica em silêncio. E às vezes o racional me leva a usar também do silêncio como uma resposta. Eu acho que é isso. Ricardo? Bom, eles andam juntos, né? Eu acho que faz parte da nossa caminhada eterna para sempre buscar esse equilíbrio, né? Entre a fé e a razão. Quer dizer, a razão e a emoção.
Mas eu estava aqui pensando, né, numa coisa que o Tadeu falou e que vem bem a calhar, né, essa, não só da complementariedade de um para o outro, mas também a questão da busca, mas da busca também no outro, né? Quando o Tadeu falava das maneiras de sentir, né, da pessoa mais visual, pessoas que tem que ver para poder ter experiência daquilo, a pessoa mais auditiva, mais sentindo na pele, mais com o nome sinestésica, o nome exato, me lembrava muito dos acompanhamentos também e da maneira com que fazemos o acompanhamento também com base nisso, né? Pegada como a pessoa sente, como é que ela aprende, aí passa pelo processo de aprendizagem, mas com uma nuance racional que pode levar ao emocional e os dois juntos buscando o equilíbrio, né? Que passa não só pelo físico, para aquelas pessoas que têm que sentir para poder ter uma experiência, como naquela pessoa que vai ouvir uma música e um toque já leva uma mistura de sensações, ou uma terceira pessoa que olha, vê eu gosto de usar o exemplo da borboleta, olha, vê a borboleta dando 3 giros na frente da pessoa e aquilo vai significar muito para ela, né? Então a maneira, né, uma maneira racional do aprendizagem, do acompanhamento, leva também a uma emoção, e é justamente esse equilíbrio entre os dois que vai tocar, né, que acaba levando tudo para frente. Eu acredito que há um ponto de equilíbrio, e é justamente esse ponto de equilíbrio que eternamente iremos buscar, né, com a ajuda de Deus, óbvio, né, sempre pedindo a intercessão dele, sempre pedindo os conselhos de Deus, né, quando Deus nos fala através das nossas orações, a nossa intimidade com ele, é justamente também um ponto de buscar esse justo equilíbrio. Falei demais, fui sério de novo. Tadeu? Eu vou tentar ser o mais sucinto, né, que eu puder. Mas eu não posso falar da relação da razão e da emoção sem recorrer a um filme que eu assisti, assim, providencialmente hoje, né? Os Vingadores Era de Ultron. Em uma cena do filme, próxima... Enfim, não vou dar spoiler do filme, não, para quem não viu. Mas... Obrigada. Vou ter que dar, não vai ter jeito. Tem uma hora que uma cidade, ela é retirada da Terra e ela é elevada, com a intenção de que ela se choque com a Terra e destrua a Terra. Na falta de um meteoro, o vilão tirou uma cidade, levantou para jogar como um meteoro para destruir a Terra. E uma parte da trama é como impedir que isso aconteça. O personagem Homem de Ferro, né, Tony Stark, ele vê um meio de destruir a cidade no alto, né, para que ela caia esmigalhada, caia com menos força. Só que nessa cidade tem pessoas. A cidade está sendo levada com as pessoas. Não houve uma evacuação total, né? E quando ele passa essa informação que ele descobriu um jeito de explodir a cidade no alto, né? Isso fatalmente mataria tanto os vilões, quanto a população, quanto os heróis, né? O personagem Steve Rogers, Capitão América, diz que não, que não vai fazer nada enquanto todas as pessoas não tiverem em segurança. Porque um teve uma reação totalmente racional, para a Terra não ser destruída, a gente explode a cidade. O outro, não, a gente tem que preservar os daqui, né?
entra uma outra personagem e ainda estimula racionalmente o Steve Rogers. Ela faz a pergunta para ele: todos daqui contra todos de lá? A conta é fácil. Ou seja, né, o extremo da racionalidade, né, ia destruir todos os que estavam sendo levados para o alto junto com a cidade. O extremo da emoção ia impedir que essa ação acontecesse, mas não ia evitar que a cidade descesse, se chocasse com a terra e morreria todo mundo. Então ia ter perda de todo jeito, né? Foi o equilíbrio da razão e da emoção, uma vez que o Homem de Ferro ponderou o que o Capitão América falou e teve que pensar em uma outra forma de explodir a cidade no alto, né? Contando com uma retrocessão da ação atômica, né? Retroceder na ação atômica. Nesse intervalo apareceu quem ajudasse a tirar os civis, né? E aí foi acalmado o sentimento do Capitão América, que falou: agora segue o plano, os civis vão sair, a gente segue o plano, né? Então, né, se fosse levado os extremos dos dois, haveria destruição de qualquer jeito. Então, não é só que existe uma relação entre razão e emoção, é fundamental que haja, é fundamental que exista, é fundamental que exista um equilíbrio, né? Porque tanto os dois extremos podem levar a uma perda irreparável, né? E também tem um psicólogo, eu já citei ele antes, né? Ele chama Léo Freiman. Ele, falando sobre emoções a partir da infância, né? Ele diz bem claramente: existe uma área no nosso cérebro, chama lobo orbitofrontal, fica nessa região, né, bem acima dos olhos aqui, salvo engano, que ela é desenvolvida pelo treino. Então, se uma pessoa não é treinada a ouvir não, a ter que negociar por algo, né, a ter que desistir de algo, e essa área ela é desenvolvida pelo treino, ela pode ter totalmente prejudicada as emoções dela, porque ela vai ter o tempo inteiro, vamos falar de uma criança, né? Uma criança que o tempo inteiro ela é satisfeita, os pais não deixam a criança ouvir um não, toda hora ela é tratada como reizinho, como príncipezinho, né? No buffet ela chega carregada, né? Até ele usa essa figura. Ela pode crescer com as emoções dela totalmente fragmentadas, porque no momento que ela tiver que se deparar com uma resposta contrária àquilo que ela deseja, né, ela não vai saber administrar. Então, há uma necessidade de racionalmente a gente estimular, né, estimular, às vezes, a não ser totalmente satisfeito dos nossos sentimentos, e usar da nossa razão para perceber que, às vezes, aquilo que eu quero não é o melhor para mim, ou aquilo que eu quero fazer, eu não devo fazer, né? E para não dissociar a fé da razão, eu tenho que recorrer a Paulo, né? O apóstolo Paulo, São Paulo, que diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. O que faz ele perceber que nem tudo convém é a razão dele, né? Porque se ele abusa da emoção dele, né, tudo me é permitido, né? Esse tudo me é permitido pode levar uma dele à condenação. Então, não é sempre que a emoção vai nos levar à salvação. O bom uso da razão também vai, né? Na verdade, também não é só a razão que nos vai fazer ir para o céu, né? Eu conheço o que é o bem e o que é o mal, então por isso eu vou fazer o bem, né? Não é só isso, né? É o equilíbrio entre as duas. Porque fazer o bem só pela razão, né, vai cair naquilo, né? Fiz o bem, ajudei o próximo, e Jesus vai dizer: não te conheço, porque não amou. É isso. Enquanto vocês falavam, eu fui pensando em várias coisas, né? E duas coisas que eu acho interessante, e eu vou falar referente vou ler, né? Referente à emoção, que ele cita aqui no livro, o Goleman, são os seguintes. Duas citações dele, né? Uma visão da natureza humana que ignora o poder das emoções é lamentavelmente míope. E a outra coisa que ele fala
para o bem ou para o mal, quando são as emoções que dominam, o intelecto não pode nos conduzir a lugar nenhum. Nesse capítulo ele foca muito nas emoções. Enquanto vocês iam falando, eu fui percebendo o quanto faz falta a uma pessoa que é extremamente intelecto as emoções. Enquanto o Gustavo falava desse equilíbrio e dos dois primos dele, eu pensava muito em mim. Eu sou muito razão, muito. Mas eu sou muito razão porque eu me moldei nisso durante a minha vida, né? A questão do hábito, como o Tadeu falou. Eu sempre pensei, é melhor ser razão porque aí eu não sofro. Emoções, elas nos fazem sofrer, mas, ao mesmo tempo, elas dão sensações que são inexplicáveis, inenarráveis. E enquanto vocês iam falando, eu me lembrei de um vídeo, que é o vídeo dos 2 arco-íris. Eu não sei se vocês já viram, mas eu vou deixar o link disponível também, se quiser na edição colocar. É muito interessante, porque é um cara que ele tá numa montanha e ele vê 2 arco-íris. E ele fica numa euforia que quando uma pessoa... qualquer pessoa, e olhar e falar, esse cara é louco, meu. Ele tá pulando porque viu 2 arco-íris, ele tá reagindo desse jeito porque ele viu 2 arco-íris. Mas encontrar o sentido e a beleza nas pequenas coisas. Talvez se a gente estivesse andando pela cidade e aparecessem 2 arco-íris, a pessoa ia estar lá tão concentrada no smartphone ou na pressa de chegar a algum lugar que não ia ver os 2 arco-íris. Mas se deixar levar pelas pequenas coisas, isso é um equilíbrio de razão e emoção que só essa condução vai levar. Olhar o mundo como uma coisa bela e em cada detalhe enxergar a beleza, mas entender que existem limites para a minha ação. Meu sonho é voar, mas eu sei que eu não posso. Então, eu vou me contentar com do alto de uma montanha, eu observar as aves voando. Porque se eu tentar voar, eu vou morrer. Esse é o meu raciocínio lógico, pensando na minha preservação e da minha espécie, dos meus genes, mas também unido à emoção de, mesmo que eu não possa realizar aquele ato, contemplar a beleza daquele ato nas outras criaturas. Então, enquanto vocês iam falando, eu lembrava muito desse vídeo e da explosão de emoção que esse cara tem quando ele tá vendo 2 arco-íris. E que quando a gente vê a reação dele, escuta, né? Porque ele só mostra os 2 arco-íris, ele tá falando. Quando a gente escuta esse cara falando, dá uma coisa, não sei, igual. Meu Deus, são 2 arco-íris! Caramba! O que é isso? Como isso pode acontecer? Não existe uma explicação lógica naquele momento, né? Mas é a emoção expressa, assim, sabe? Gritando. E de como as pessoas que vivem o lado da emoção muito intenso, da mesma maneira que elas têm a possibilidade de ficarem muito felizes, elas têm a possibilidade de ficarem muito tristes e entrarem em depressão, mas que o equilíbrio da vivência dessas emoções leva a pessoa a ter uma vida normal, muito feliz, muito ciente do que é real, das coisas que são tristes, que vive muito bem as perdas e os ganhos, e que segue a vida, sabe? Acho que é isso, assim, que eu fui colocando, assim, ponderando de acordo com o que vocês foram falando. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Só uma coisa bem rapidinho, né? Quando você ia falando, Angélica, também, o Tadeu, ia ficando... na minha cabeça eu lembrei, por isso que eu queria falar. Porque realmente a emoção, a pessoa que é mais emocional, ela é levada pelas emoções, pelos sentimentos, a coisas que vão proporcionar emoções, né? Vou continuar no exemplo do meu primo. Esse meu primo que é mais racional, ele é músico, né? E ele toca violoncelo, né? Não é porque... E toca muito, assim, realmente. Com todos os problemas que ele teve na vida ele é um excelente músico nesse sentido, né? Compõe tudo. E como ele assiste, vamos lá, uma orquestra, por exemplo, como ele analisa, como ele escuta a orquestra, é completamente diferente desse outro meu primo,
que esse é realmente muito filósofo, muito questionador, né? E ele levou por ser racional. Então ele estuda, ele ama filosofia e ele quer ser professor de filosofia, né? É o sonho dele. Então, realmente, né? Os pontos, uma coisa te leva a outra, né? Te leva a proporcionar a uma pessoa mais emocional, ela vai levar aquilo que gera emoção. Se ela não gera, ela busca umas emoções, ela expressa as emoções daquela forma. E uma pessoa mais racional vai buscar coisas que expressam toda a sua racionalidade, né? Só isso mesmo. E perde a oportunidade de experimentar todas as possibilidades que aquilo pode dar, né? Uhum. Então, Sim. o equilíbrio é a chave de tudo. Mais alguém? Não? Bem, então vamos às